Fala, meu pessoal! Tudo bem por aí? Eu vou falar sobre conteúdo para a área da saúde, como que a gente produz esse conteúdo. Eu vou falar como é que a gente faz para identificar essas nuances do conteúdo médico. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês como é que a gente faz, vou dar alguns macetes para produção de conteúdo para a área da saúde. Então, médico, nutricionista, dentista, fisioterapeuta, quiropraxista, clínica. A gente pode incluir aí clínica de estética, apesar de eu achar que a estética ela forma um nicho específico, daí para aproveitar muitas coisas que eu vou falar para essa área. Fonoaudióloga, psicólogo, enfim, todo profissional que é um profissional liberal para a área da saúde vai se beneficiar desse conteúdo e, se você trabalha como social media, você vai se beneficiar desse conteúdo para poder atender melhor os seus clientes, para atender com mais segurança. O que a gente tem que entender? A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente está atendendo um profissional da área da saúde. Basicamente a mesma coisa do que se a gente estivesse atendendo uma empresa ou outro tipo de negócio. A gente precisa entender quais são os objetivos desse profissional. Ele quer deixar de atender convênio, ele quer atrair pacientes para o consultório, ele quer se posicionar no mercado, ser reconhecido pela comunidade médica ou pela comunidade que ele atua para obter recomendações de paciente, para ser atraído, para ser convidado para palestrar, para ser convidado para participar de algum grupo, ele quer algum tipo de projeção profissional. Todo mundo quer projeção profissional, mas a gente precisa ser específico. Quais são os objetivos profissionais desse cliente? Quais são os objetivos desse profissional da área da saúde indo para as redes sociais para levar a sua mensagem e para ensinar, educar o seu público? Eu entendo, gente, que todo profissional da área da saúde, ele é, ou pelo menos ele deveria ser um educador. Então, esse é um bom argumento para vocês utilizarem quando vocês estiverem conversando com o seu paciente. Saúde é basicamente educação, saúde não é remédio, saúde não é vacina, saúde é educação. A gente tem a saúde se a gente é educado para isso, se a gente come bem, se a gente entende os processos etiológicos das doenças. Então, esse é a principal função. E a gente entende, a gente percebe e a gente sabe disso, a gente tem certeza disso, que o profissional da saúde que toma para si essa função de educador, ele tem mais resultado nas redes sociais. Ele se torna um médico, um dentista, um fisioterapeuta, um psicólogo ícone, porque ele está levando conhecimento sobre a saúde, que é o bem maior da humanidade, até muitas pessoas. Então, se ele assume esse papel de educador, a gente entende que ele tem maior probabilidade de dar certo. Por quê? Porque o porquê dele fica sendo educar as pessoas. Então, toda vez que ele fala, toda vez que ele faz um vídeo, se ele contratar uma agência para ajudar ele, se ele contratar um social media, se ele escrever textos, ele vai ter esse objetivo de ajudar e educar as pessoas. Isso ficando claro para as pessoas, isso cria uma conexão muito verdadeira. Então, primeira coisa, entender os objetivos, mostrar para esse profissional que existe essa possibilidade, que existe essa oportunidade e que essa oportunidade está além até só de uma oportunidade profissional, mas ela é um compromisso de todas as pessoas que resolveram e se propor a trabalhar com saúde. Precisa educar, precisa estar perto da comunidade. Qual é a forma mais eficiente de estar perto da comunidade que não redes sociais, que é um lugar onde as pessoas todas estão, né? Difícil, às vezes até as pessoas perguntam, eu não consigo achar cliente. Olha, eu não sei onde é que está o seu cliente específico, mas uma coisa eu sei sobre o seu cliente específico. Ele está em alguma rede social. Isso é fato, né? Até as nossas vovós, as pessoas que tiveram mais resistência em usar a internet, elas estão nas redes sociais. Então, depois que a gente define os objetivos, isso também eu ensino no curso, a gente vai para o DNA. Eu não vou ensinar vocês aqui a fazer DNA, porque isso está lá dentro do criador de conteúdo, está lá, o primeiro módulo é DNA, tá? Então, a gente precisa encontrar o DNA, todos aqueles elementos que vão deixar o conteúdo deste médico, deste dentista, desse fisioterapeuta único. Qual é a proposta de valor, qual a maior transformação que o conteúdo entrega, tudo isso eu tenho que ter clareza para começar uma estratégia de conteúdo. Isso vale para conteúdo médico e vale para qualquer outro tipo de conteúdo. Então, o DNA é o que faz o conteúdo não ser mais do mesmo. São os elementos que a gente aplica em todo o conteúdo que vai fazer esse conteúdo ser diferenciado e que vai posicionar esse profissional na mente da audiência. Para a gente desenvolver um DNA,
assim, certeiro, e para a gente saber onde é que a gente posiciona esse profissional, é muito importante que a gente faça uma investigação da concorrência. Como é que a gente faz essa investigação? Conversando com o profissional, perguntando para ele quais são as referências que ele tem no meio digital, quais são os profissionais que ele gosta e os profissionais que ele não gosta, e entendendo quem é que trabalha no mesmo segmento, quem é que trabalha em segmentos diferentes, mas estão ali disputando a atenção da audiência. Às vezes, a gente pergunta ao profissional e ele diz, eu não tenho concorrência porque eu faço uma coisa tão especial assim, assim, assado. Gente, todo mundo tem concorrente, porque as pessoas não têm dinheiro infinito para investir em todas as coisas. Então, elas precisam priorizar. Então, vamos pensar o seguinte, às vezes, a concorrência para um restaurante é uma loja de roupa. Por quê? Porque a pessoa, ao invés de ir no restaurante, ela vai preferir comprar uma bota. Então, é só uma analogia que eu estou fazendo para que vocês entendam que concorrência é aonde a pessoa vai investir a atenção dela nas redes sociais e que não é no nosso perfil, ou que não é no nosso discurso, tá? Então, a gente precisa fazer uma análise. O meu cliente, ele também consome outras coisas que estão ali disputando a atenção. Pode ser outros profissionais da área da saúde? Pode ser outros perfis afins, até às vezes de influenciadores de saúde, que também acabam às vezes até conflitando com as informações que o médico, ou que o dentista, ou que o profissional de saúde, que é um profissional diplomado e atuante, né, que pertence a algum dos conselhos, traz. Então, a gente precisa saber exatamente disso. Às vezes você tem uma pessoa que não é profissional da área da saúde, não é meu concorrente, mas é uma blogueira que fala de alimentação pra caramba, entendeu? Então, a gente precisa ver se as pessoas estão depositando atenção, estão voltando a sua atenção para essa pessoa. E aí, a gente precisa investigar também qual é o nicho de atuação. Então, qual é o nicho que o meu profissional atua? Alguém perguntou aqui, nicho de terapeutas. Como postar um conteúdo mostrando atendimentos reais que obtiveram resultado, mas sem expor uma criança, por exemplo? Dá para contar casos fictícios, tá? Mas olha só, eu preciso entender primeiro o nicho de atuação. Então, terapia, existem várias formas de terapia, existem várias formas de trabalhar. Agora você falou que é para criança, mas se eu vou atender um psicólogo, por exemplo, eu preciso entender se ele atende, qual é o cliente que ele atende, o cliente mais favorável, o paciente mais favorável. É o paciente que tem depressão? É o paciente independente químico? Não, ele é genérico, ele atende qualquer coisa. Tá, tudo bem. Então vamos pensar assim, quais são as técnicas que ele usa, né? Qual é a linha dele dentro da psicologia? Então, essas nuances a gente tem que ter. Mesmo um médico que é, por exemplo, ginecologista, dentro da própria ginecologia, ele atende mais no consultório pacientes que têm problema de infertilidade, pacientes que já estão mais na menopausa, pacientes que estão tentando engravidar. Então, esse nicho de atuação, nicho, subnicho, dentro daquilo que eles atuam, é o que vocês vão ter que puxar no briefing do cliente, porque isso é muito importante. E se você é um profissional, você precisa definir isso antes de começar a produzir o seu conteúdo. Qual é o paciente que te traz mais retorno? Qual é o paciente que te traz mais prazer em atender? Qual é o paciente que você gostaria de ter no teu consultório em maior número? Eu poderia atender tentantes de manhã à noite, porque eu adoro ajudar as mulheres a engravidar. Então, esse é o olhar que você tem que ter e essa é a conversa que você tem que ter. Claro que existem dentistas generalistas, existem fisioterapeutas generalistas, mas a gente precisa ter essa conversa. Se o profissional não souber, não tiver clareza, é interessante que ele vá direcionando o olhar dele para esse tópico, tá? O nicho de atuação e os pacientes que trazem mais retorno, tanto em termos de financeiros como em termos de satisfação. E aí, gente, a gente precisa também traçar um olhar sobre esse profissional, fazendo uma análise da personalidade dele. Então, ela é uma dentista conservadora, ela é arrojada, ela é engraçada, ela é feliz, extrovertida, ela é uma pessoa mais séria, ela é uma cientista. Então, o que a gente tem que nichar? Até vou botar mais para frente um slide aqui que a Sabrina me passou, e já vou falar para vocês que a gente vai fazer uma aula para dentro do curso, falando sobre como identificar esses aspectos da personalidade. Essa aula vai estar dentro do Profissão Social Media, eu acho, ou de um dos dois, temos que decidir ainda. Mas a gente vai ajudar quem trabalha como social media a identificar esses aspectos da personalidade, porque esses aspectos têm que estar em todos os elementos do conteúdo.
Então tem que estar nos textos, tem que estar na imagem, tem que estar no site, se a gente for desenvolver junto com esse cliente um site. Muitas vezes o social media, já falei para vocês, social media também desenvolve os textos do site. Eu acho ótimo que se faça isso, que se cobre para isso, porque aí esses textos eles vão estar linkados com a estratégia, vão estar pertinentes com aquilo que a gente fala nas redes sociais. Então, tudo que for conteúdo, o social media pode fazer. O objetivo é que a gente entenda como se faz uma estratégia de conteúdo e aonde tiver conteúdo desse cliente que a gente consiga intervir. Então, a personalidade do cliente é um fator importante que vocês têm que olhar já no começo da estratégia para que o conteúdo fique de acordo com essa personalidade, para que fique alinhado e coerente. Depois, a gente tem que investigar o posicionamento técnico, e isso a gente investiga através daquilo que eu ensino no curso também, que é as referências. Então, você precisa pegar com esse cliente uma lista de livros, uma lista de artigos, você precisa identificar, quando você faz lá, como eu ensino no curso, a busca de palavras-chave, e você vê, por exemplo, que dentro da especialidade dele, que é harmonização orofacial, tem muita gente buscando por marca de Botox. Então, você vai perguntar para ele, dentro da marca, Botox já é uma marca, né? Mas da toxina, como é que é, Sabrina? Toxina butolínica. Dentro das marcas de toxina butolínica, você gosta de alguma? Você acha que o Botox é a melhor? Enfim, é um exemplo daquilo que você tem que fazer para identificar o posicionamento técnico do cliente. Você vai fazer isso só no começo da estratégia? Não. Você vai fazer o tempo todo. Então, quando existir um assunto que você identificou como potencial assunto das suas linhas editoriais, aí você vai pedir para ele um áudio, você vai conversar com ele sobre qual é o pensamento técnico, o posicionamento técnico dele perante aquilo. Porque a gente não pode falar uma coisa que o profissional não concorda, a gente não pode deixar que vá para a rede social um posicionamento técnico diferente daquele que ele tem. E existe, gente, existem muitos posicionamentos perante tudo. Tem gente que acha que vitamina D não é necessário, tem médico que defende com unhas e dentes. Mesmo existindo pesquisas científicas que mostrem resultados dos dois lados, tem gente que pensa assim, tem gente que pensa assado. E a gente tem que trabalhar com o profissional levando a mensagem dele. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, entender que mensagem é essa. Por isso que o posicionamento técnico é muito importante. E é por isso, gente, que eu defendo também que o social media seja nichado, né? Porque quando a gente trabalha nichado, aqui quando vem um médico, a gente já sabe investigar o posicionamento técnico dele. Por quê? Porque a gente já atende outros médicos, já sabe o que são assuntos controversos, e a gente mesmo que dentro tem profissionais que pensam de um jeito sobre algumas coisas, alguns procedimentos, e outros que pensam de outros, eles não concordam, e a gente consegue escrever para eles discordantemente, né? A gente não precisa concordar com eles, a gente tem que escrever sobre o que eles pensam. Então, aqui o slide que a Sabrina me passou, que faz parte do site, que é onde a gente desenvolve a estratégia da Like, tá? Então, aqui vai a foto do cliente e a personalidade do cliente, a gente procura resumir ela de 6 a 10 palavras. Então, extrovertido, a linguagem dele é engraçada, ele é dinâmico, ou ele é mais recatado, ou ela é amorosa, ela é uma pessoa doce, ela é uma pessoa firme, ela é uma pessoa sarcástica, tipo eu, entendeu? Então, essas palavras a gente tem que definir, porque os textos e as imagens têm que acompanhar. E as imagens tem que acompanhar. Depois que a gente definiu a personalidade do cliente, que não necessariamente nessa ordem, né? Algumas coisas a gente vai... Isso é importante falar até para você, gente. A gente faz a estratégia, define essa personalidade, mas às vezes no decorrer do trabalho a gente percebe assim, ó, faltou uma palavra aqui. Essa pessoa é irreverente, a gente não tinha identificado. Então a gente começa a trabalhar com ela também as características que a gente não tinha identificado. Normalmente a gente identifica no dia 1 ou quando a gente faz a estratégia, mas às vezes a gente vai vendo algumas coisas com o passar do tempo, né? Então a gente entendeu depois, porque às vezes o profissional ele não tem nem Instagram, ele não tem vídeo e a gente precisa ir conhecendo ele. Então esse raio-x aqui da personalidade do cliente é aquilo que a gente consegue ver durante os briefings ou quando ele já tem material, tá? A gente aqui na Like já até atende profissionais que já têm material, ou que já estão nas redes sociais, ou que já têm, assim, um desenvolvimento profissional um pouquinho maior, já mandam para a gente palestra, muitos já têm livros, então facilita a gente no posicionamento. Mas quando é um médico que está começando, que tem muitos, estão começando nas redes, às vezes a gente precisa de um tempo para conhecer eles. E até é importante esse período de briefing, de estratégia, de reuniões, para entender, porque a gente vai vendo como ele é, né? A gente vai ficando mais íntimo, e isso é muito importante para que a gente consiga
transmitir no conteúdo essa personalidade, para que a gente coloque, para que a gente consiga colocar esse cliente no papel, no papel dele, na personalidade dele, em tudo que a gente está fazendo para ele dentro do conteúdo, tá? Então, depois a gente vai para as personas. Então, a gente viu o nicho, né? Então, a gente viu que um determinado médico é ginecologista, ainda é obstetra. Às vezes, eles dizem coisas para a gente que são muito legais. Por exemplo, eu trabalho com obstetrícia, mas eu não quero mais fazer cesariana. Então, eu estou me programando para trabalhar só com ginecologia. E aí, eu estou me encaminhando para atender mulheres na menopausa, porque essas mulheres na menopausa não vão engravidar, e eu vou resolver o problema de uma mulher madura no meu consultório, porque isso para mim é mais confortável, eu gosto. Então, a gente ouve isso do profissional, não só o que ele está fazendo, mas quais são os objetivos profissionais dele, mesmo que não seja o ano que vem, ele precisa dar um rumo para esse objetivo. E nós, enquanto social media, a gente vai tendenciando o conteúdo dele para resolver os objetivos dele. Ou seja, embora ele faça cesariana, a gente não fala mais de parto nas redes sociais, porque ele já quer mirar nessa paciente mais madura, nessa paciente que já está no climatério, ele quer falar desse assunto com essas mulheres. Então, a gente vai discutir isso com ele, entendendo as personas, a persona que ele quer atingir e as linhas editoriais. Isso é fundamental, gente. Dentro das linhas editoriais, como tem gente aqui, tem algumas pessoas que podem não ser aluno, que são linhas editoriais, são as pontes, né, entre a nossa persona e o nosso produto. No caso de profissional da área da saúde, o paciente e o tratamento que a gente oferece, a abordagem que a gente oferece. Então, as nossas linhas editoriais para o profissional da área da saúde, elas precisam ligar o nosso paciente ideal com o nosso tratamento mais lucrativo ou o nosso tratamento que a gente queira realizar em maior volume. Então, é a partir disso que a gente desenvolve as pessoas e o comportamento delas, tá? Bom, isso aqui tudo vocês têm no curso. E aí, gente, a gente tem uma riqueza aqui para trabalhar. Essa é a nossa riqueza. Para produzir o conteúdo para o profissional da área da saúde, a gente conta com um acervo fundamental e muito importante, que são os artigos científicos. E hoje, não na minha época, que eu me formei em odontologia, eu tinha que ir para dentro de uma biblioteca procurar os resumos dos artigos e depois eu tinha que xerocar para estudar, veja como sou antiga, né? Ou para fazer um trabalho, né? Por exemplo, trabalho de conclusão. Hoje está tudo na internet, estão todos na internet, então a gente tem esse acervo. É infinito o acervo de artigos científicos e a gente pode fazer uma rede social de um cliente só com artigo científico. E é um chancelamento que não tem, é inegável o que a gente pode argumentar através dos artigos científicos. Mas qual é o cuidado que a gente tem que ter? Lembra que eu falei para vocês que vocês têm que saber o posicionamento técnico desse profissional. Então, se eu sei que o profissional que eu atendo, ele indica a vitamina D, ele fala da etiologia das doenças de quem está com a vitamina D alta, quem está com a vitamina D baixa, ele fala quais são os níveis ótimos, ele faz uma crítica à medicina tradicional, que tem receio de usar a vitamina D, talvez por uma influência da indústria farmacêutica, enfim, esse é o posicionamento dele, eu já sei desse posicionamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para dentro dos meus sites de pesquisa, buscar os artigos científicos que chancelam o que ele diz. Porque se eu quiser, eu vou achar artigo científico que não chancela, né? Que mostra que a vitamina D acha. A gente tem que cuidar um pouco com as metodologias, tá? Então, não é o objetivo aqui dar uma aula de artigo científico para vocês, mas a gente procura meta-análise, né? Então a gente olha lá e vê o que é meta-análise. Meta-análise é uma análise, não é um estudo observacional. Em geral, o médico, em estudos observacionais, a gente tem correlação de eventos, e isso na área científica ele é pouco palpável, ele é muito tênue, ele não é aprofundado. Então, a gente tem artigos científicos de meta-análise e artigos científicos que fazem análises com cego e com grupo controle, tá? Isso aí a gente encontra também dentro dos artigos, a metodologia para a gente ler. Mas, em geral, o que a gente faz? A gente pede para o profissional aprovar os artigos científicos que a gente vai falar. Então, por exemplo, dentro do mês, eu vou colocar 10 artigos científicos dentro do meu calendário de conteúdo.
pega os links dos artigos, manda para os profissionais que vocês estão atendendo, manda para o cliente, e o cliente vai analisar e vai chancelar. Sim, esses artigos aí são todos bons, eu chancelo. Com o tempo vocês vão aprendendo, tá? Mas eu indico que no começo vocês façam isso. Ainda hoje, o que acontece? Alguns clientes dizem, não, esse artigo aí não daria para usar, vamos encontrar outra coisa. Então, já que a gente não quer fazer já que a gente não quer retrabalhar, a gente manda antes, tá? E às vezes até pede um áudio para ele, né? Me manda um áudio sobre os artigos que eu te mandei, que é o que a gente vai usar no próximo mês. Onde é que a gente encontra esses artigos científicos? Aqui, ó, tem todos os sites das associações, tem todos os sites da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Sociedade Brasileira de não sei o quê. Em geral, dentro desses sites ainda tem artigos científicos sobre os estudos, o PubMed, o Shell também, todos eles, o PubMed está aqui, ó, todos eles vão te trazer artigos que você pode desenvolver o conteúdo e você pode perguntar para o profissional se está de acordo com a linha de trabalho dele. Gente, nos primeiros 3 meses que a gente trabalha com um profissional da área da saúde, é um período, a gente aqui até já consegue um pouquinho mais de velocidade, mas se você está começando e se você não é da área da saúde, nesse período de 3 meses é um período que você vai retrabalhar bastante, tá? Depois de 3 meses, você já engatou, você já conheceu, você já sabe, você já viu o pensamento dele, vocês já se entenderam. Mas esse período de 3 meses é o namoro, né? É aquilo, você vai conhecendo as manias, vai conhecendo o que o profissional gosta, qual é o posicionamento dele. E você tem que explicar para o profissional que é assim mesmo. Quanto mais ele te ajudar a enxergar o que você precisa do ponto de vista dele, mais fácil vai ser o seu trabalho. Então, você tem que conscientizar ele. Olha, eu não sei tudo, eu não sou da área da saúde, mas eu quero te ajudar a produzir o conteúdo científico da melhor forma, como se fosse tu falando. Mas tu precisa me educar. Quando o cliente ouve isso da gente, ele ama isso, porque eles adoram ensinar, eles adoram educar. O médico, o dentista, o profissional da área da saúde, ele já tem essa veia, né? Como eu falei, ele já é um educador, ele tem que educar o paciente na frente dele. Então, isso, quando você pede isso para ele, ele fica muito satisfeito, muito tranquilo que você vai atender as necessidades dele. E aqui eu tenho um exemplo, tá? De artigo científico. Lembrando, o artigo científico ele tem que chancelar uma ideia que o profissional defenda, tá? Então, aqui a gente tem um post do Dr. Domingos, que é um cliente nosso, e que ele está chancelando o quê? A presença do pai na hora do parto. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Que foi feito um estudo aplicado no jornal iraniano e tal, pesquisadores comprovaram isso, que a presença do pai é fundamental. No trabalho, conduziram um ensaio clínico randomizado. Ensaio clínico randomizado é sempre uma boa a gente colocar, tá? Porque é um tipo de estudo que tem uma chancela científica alta, com 84 mulheres divididas em 3 grupos, atribuindo um score de ansiedade para cada um deles. O primeiro era constituído por mulheres que não receberam acompanhamento de ninguém. O segundo, por mulheres que tiveram o acompanhamento da doula. E o terceiro, por mulheres amparadas pelo marido treinado. As gestantes foram monitoradas desde a hospitalização até o momento final do parto. O que indicou o resultado que o score de ansiedade nas mulheres que tiveram a presença do marido até o momento do nascimento foi menor em relação aos outros grupos. Surpresos? Pois é, papai, bora apoiar as mamães. Então, ele está chancelando uma coisa que ele defende muito, que é a presença do pai na educação dos filhos durante toda a gravidez e tal. Ele defende essa bandeira. Então, a gente buscou um artigo científico que defenda. E aí, gente, muito importante, a gente precisa citar a fonte. Quando a gente diz um estudo publicado, estudos comprovam, isso não é um conteúdo confiável, tá? Estudos comprovam, não é uma comprovação. Uma comprovação é quando a gente cita a fonte. Então, eu tenho aqui, ó, onde está disponível. A gente coloca um encurtador, porque o link do artigo, às vezes, é muito grande. Então, a gente coloca um encurtador aqui, às vezes a gente bota até um nomezinho para ficar fácil da pessoa encontrar. Pode usar o encurtador que vocês quiserem, tá? Então, isso é muito importante e é assim que se faz. Quando a gente... Porventura, quando a gente tem profissionais, que a gente tem aqui também, que são polêmicos, que têm uma posição mais arrojada, que às vezes os próprios colegas discordam, a gente usa esse tipo de conteúdo. Um conteúdo de um estudo, ele até chancela a opinião do profissional, mas ele não é a opinião do profissional sozinho, ele é um dado científico.
Então, isso é muito poderoso e é por isso que a gente tem que se valer desse tipo de estratégia para trabalhar o conteúdo de qualquer profissional da área da saúde. Não existe, aliás, eu uso isso também no meu conteúdo, não existe conteúdo que você não possa chancelar através de dados, através de estatísticas e através de pesquisa. E hoje está tudo disponível na internet, tá? Então, aqui eu já... Bom, outra coisa que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, diretrizes dos conselhos. Ai, Rejane, tu dá aula sobre diretrizes dos conselhos? Não. Eu uso as diretrizes dos conselhos aqui dentro e a gente debate com os profissionais essas diretrizes do conselho, porque alguns deles querem fugir e querem burlar as diretrizes, e a gente, ok, faz o que eles querem, ele é o nosso cliente e o responsável é ele, a gente não vai ser responsabilizado pelo conselho, porque a gente não paga o conselho, a gente não tem conselho, tá? Então, quem vai ser penalizado é eles, se eles quiserem botam antes e depois que eu garanto, a gente vai botar, tá? Então, a única coisa que a gente tem que ter é um documentinho deles de que não foi a gente que fez, para ele não processar a gente, mas o conselho não vai fazer nada com a gente, não tem esse poder, tá? Então, você precisa fazer um documento, ó, a gente indica no conselho, tá escrito isso e tal, é de sua responsabilidade, é de responsabilidade do doutor, que a gente vai postar esse tipo de conteúdo. Aí, ok, tá? Então, assim, o que eu vou falar o que os conselhos permitem? Não. Quem vai fazer isso são vocês. Vocês vão aprender a entrar no site do Conselho Conselho Federal de Farmácia, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia, de Fisioterapia. Nos sites desses conselhos tem as diretrizes para publicidade e alguns deles, a maioria, já tem o que pode, o que não pode nas redes sociais. Muita gente faz o que não pode, sim, tá? Mas o que eu vou dizer para vocês aqui é muito importante. Não pode fazer foto de antes e depois, mas também não pode por causa das políticas de anúncio do Facebook. Não pode colocar foto de procedimento, de agulha, mas também não pode perante as políticas das redes sociais, nem do Google. O Google a gente não consegue fazer anúncio para site onde tenha palavras do nome comercial de remédios, do tipo Rivotril. Então, gente, se a gente seguir as diretrizes das plataformas, a gente vai estar seguindo as diretrizes dos conselhos, porque as diretrizes das plataformas são, inclusive, mais rígidas do que as diretrizes dos conselhos. Mas você tem que saber quais são essas diretrizes, tá? Se você for usar, que nem o Leandro está dizendo aqui, que engessam a prova social, de fato engessam, mas a gente tem que pensar o seguinte, ó, quando a gente mostra um antes e depois, a gente está fazendo uma sugestão de resultado. E em biologia não existe resultado, porque depende de fatores biológicos da pessoa, genéticos da pessoa. Então, na minha visão, eu acho justo, tá? Eu acho que quando a gente sugere que a pessoa vai alcançar o mesmo resultado que a outra pessoa, desconsiderando aonde que ela estava e aonde que ela vai chegar, isso é delicado, tá? E é delicado, inclusive, para proteger o próprio profissional, tá bom? Então, eu, né, na minha ética, eu acho até que isso é justo. É claro que tem profissionais que usam, a gente tem um cliente aqui que é dentista, trabalha com harmonização orofacial e ele já levou dos conselhos a notificação e ele não está nem aí, continua fazendo e disse, eu acho que tem que fazer, eu acho que as pessoas têm que saber, é a ideia dele, tá? Então, a gente faz como o profissional quer. Eu falo um pouco para quem é acadêmico e pretende se posicionar nas redes sociais. Olha só, Luizaine, eu tenho um vídeo sobre isso, não é exatamente o objetivo dessa aula, mas eu fiz um vídeo que está aberto no YouTube, um vídeo até compridinho, explicando exatamente, né? Na minha época que eu estava acadêmica, não existia rede social, então eu falo o que eu faria se eu fosse acadêmica e eu já quisesse um posicionamento, que eu acho muito importante, sim, em vez de ficar postando foto de balada, já postar o seu início da sua carreira profissional, que com certeza ela começa nos bancos da academia, tá? Então eu tenho um vídeo sobre isso. Se tu quiser, faz o seguinte, se tu não encontrar no meu canal do YouTube, entra no Instagram e pede que as meninas aqui encontram para você e te mandam, tá? Então, assim, diretrizes dos conselhos. Vou atender um profissional de quiropraxia. Preciso saber, perguntar para ele qual é o conselho que rege a prática clínica dele e vou buscar as informações. Cada conselho tem as suas informações e eu vou ter que discutir com ele. O teu conselho não permite isso, quer fazer assim mesmo? Só um pouquinho que eu vou te passar o termo de responsabilidade aqui, porque a responsabilidade é tua, né? Eu não quero que depois tu me acuse de usar uma coisa que não podia, ok? Então, isso tem que ser obrigação de quem vai trabalhar com a área da saúde. Aí, gente, outro tema delicado também é a vida pessoal
versus o conteúdo profissional. A vida pessoal do profissional da área da saúde importa as pessoas? Sim, importa. As pessoas têm muita curiosidade. Ainda a gente tem, assim, no nosso inconsciente, a nossa cultura inconsciente, a nossa cultura herdada, que uma pessoa que trabalha com a cura é uma pessoa endeusada, ela tem um dom, ela tem uma habilidade especial de tratar a saúde das pessoas. Então, essa pessoa me interessa um pouco mais, talvez, do que uma ou outra pessoa. Isso acontece, e a gente sabe que isso acontece. A gente tem uma tendência a seguir quem é da área da saúde, quem está falando da saúde, primeiro pela nossa própria saúde, pelo nosso interesse, né, em melhorar, em desenvolver a saúde, mas também porque a gente tem uma conexão com a cura, uma conexão com esse estado, né, esse poder que é devolver a saúde às pessoas, não deixa de ser um poder. Então, a gente precisa balançar isso, né, equilibrar isso nas redes sociais do nosso cliente, explicando para ele, para aqueles que se expõem demais, explicando que precisa o conteúdo profissional, e é o conteúdo profissional que deve estar em evidência. Mas a vida pessoal dele, ela chancela, né? Ela traz conexão com as pessoas, ela traz a admiração das pessoas, e isso faz com que o profissional atinja com maior rapidez os seus objetivos com o conteúdo nas redes sociais, tá? E aquele cara que não se expõe, a gente precisa estimular ele a mostrar, às vezes, uma vida no consultório, às vezes mostrar os lugares onde ele trabalha, às vezes mostrar que ele pratica aquilo que ele fala. Então, ele tem um post lá falando sobre a importância da atividade física na saúde cardiovascular, se ele for um cardiologista, e mostrar que ele pratica os exercícios, que ele tem uma vida regrada, ou seja, que ele é aquilo que ele diz. Isso é importante para gerar conexão, tá? Então, a gente procura estimular o cliente a fazer isso. E aí, gente, a gente precisa também se preocupar com a bio do Instagram, identidade visual do perfil do nosso cliente. A bio do Instagram, em geral, quando é médico, o médico, pelo CRM, exige que a gente coloque em todos os posts uma identificação e o número do CRM. Então, o que a gente faz? A gente bota de uma forma discreta, para não ficar aquele post outdoor, né, aquele post panfleto, a gente bota de uma forma muito discreta, muito pequenininha. Mas a gente usou, como a gente usou aqui, ó, o doutor Domingos Mantelli, isso que eu queria mostrar para vocês também, ó, ele vai para os stories e ele fala, galera! E aí ele é casado com a doutora Érica Mantelli, que ela fala, oi, meus amores! Então, assim, são palavras que eles já usavam e que a gente intensificou no conteúdo deles, tanto nos vídeos do YouTube, quanto nos posts do Instagram. E aqui ele tem uma descrição que ele gosta, ó, ele tem os dados dele, os dados dos conselhos, tem o site dele, então ele pediu que a gente usasse essa descrição aqui, que ele acha interessante, a doutora Érica também tem, que é a esposa dele, então a gente passou a dar esse espaço aqui e colocar. Mas vocês reparem que tem aqui na foto bem pequenininho, tá? Para o conselho não reclamar.